Olá, meus amados, a paz do nosso Criador Yahweh, do nosso Salvador Yahshua Mashiach. Nesse momento são 5 horas mais 30 minutos, né? A gente vai dar início à nossa consagração, tá? Hoje, dia 20 de junho de 2025, sexta-feira, né? Na nossa consagração ela é de segunda a sexta, então estamos aqui hoje já nos preparando para dar início, tá? Peço a você que não está inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo. Olha, pega a tua Bíblia aí, tá? Deixa ela posta, tá bom? A gente hoje vai fazer a leitura no capítulo de número 17, tá? Perdão, 16, tá? É o 16 hoje, tá? E vamos estar entoando os hinos da harpa cristã 378 e o 382. Então, pegue a sua Bíblia, deixa ela em apóstolos, tá bom? Já deixa aberta aí em 1 Reis 16, tá? E vamos estar entoando esses dois hinos da harpa cristã, o 378, que tem por título, deixa eu pegar aqui para te passar, importante, né, você já identificar aí, 378, tem por título As Pisadas do Mestre, e o 382, tá? Olhando para o Calvário, oh glória, né? Então peço a você, tá, que se inscreva no canal, que curta e que compartilhe, tá certo? Todos os dias, de segunda a sexta, a gente está aqui ao vivo, a partir das 5h30. Nesse momento vamos dar início à nossa consagração. Vamos nos colocar de pé para a gente louvar e adorar o Pai, tá? Glórias a Yahweh, aleluia. Vamos falar com o Pai, né? Amado e eterno Pai, Yahweh, no nome de Yahshua Mashiach, nós aqui nos colocamos diante da sua presença, Pai, nesse instante, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, para juntos, unidos na mesma fé, no mesmo espírito, louvar e exaltar o teu nome e aprender, meu Pai, mais de ti. Toma em tuas mãos essa consagração, fala conosco, ouça a nossa oração, nosso clamor e receba a nossa adoração. Que através da tua palavra tu fale com cada um, Pai. Abençoa todos que aqui se encontram, os que estão nesse momento nos assistindo e os que vão posteriormente também nos ver. Em nome de Yahshua Mashiach, Pai, eu peço a tua bênção. Amém. Glórias a Deus, né? Então vamos lá, meus irmãos. Vamos louvar aqui com o hino da harpa cristã, hino 378, tá? Ó, hino 378 da harpa cristã, As Pisadas do Mestre. Oh, glória, né? Pegue aí sua harpa cristã. Não esquece, tá, de compartilhar esse vídeo, pessoal. Não esquece de levar essa mensagem, tá, às pessoas que estão perto de você, longe, tá? É o Evangelho, né? O Evangelho do nosso Salvador, certo? Bom, deixa eu tirar aqui o fundo de oração. Vamos lá. Hino 378 da harpa cristã, As Pisadas do Mestre. Glórias. Quero seguir as pisadas do Mestre, quero ir após o meu Rei Salvador, para que no seu poder me adestre, eu vou orando ao meu Redentor. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre, na bendita graça, perto de Yahshua. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre e levar a cruz. Ando mais perto de um que me guia, quando o maligno me vem enganar, que me sustenta na grande porfia. Devo por isso seu nome exaltar. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre, na bendita graça, perto de Yahshua. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre e levar a cruz. Sigo seus passos de terno carinho, misericórdia, amor e mansidão.
Qual ave que vai em busca do ninho, eu me dirijo a Santa Sião. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre, na bendita graça, perto de Yasha. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre e levar a cruz. Quero seguir as pisadas de Yasha, sempre acima desejo galgar, para Sião que por fé eu avisto, onde para sempre eu vou descansar. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre, na bendita graça, perto de Yasha. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre e levar a cruz. Oh, glória, né? Foi no madeiro que ele deu a sua vida por nós, pessoal. E a gente precisa entender isso, porque o madeiro é sofrimento, né? Não que eu tenha que sofrer, mas nas lutas nós não devemos abandonar a fé, tá bom? É isso. Glórias a Yahweh. Meus amados, pegue aí agora o hino 382, tá bom? 382 da harpa cristã, olhando para o Calvário, né? Olhando para o Calvário. Quando a gente olha para o Calvário, a gente alcança, né, a vitória, né? Alcança a bênção, né? Glórias. 382, olhando para o Calvário. Glórias a Yahweh. Na cruz do Calvário olhando, avistei o Salvador, meu pecado expiando, revelou-se o seu amor. Lá na fonte desta luz, que me trouxe um clarão, foi onde eu achei abrigo, vida, paz e salvação. Vi Yahshua crucificado, a sofrer tão grande dor. Foi seu sangue derramado pelo pobre pecador. Lá na fonte desta luz, que me trouxe um clarão, foi onde eu achei abrigo, vida, paz e salvação. Ó Cordeiro Imaculado, que morreste no madeiro, livra-me do vil pecado, ó meu Salvador Yahshua. Lá na fonte desta luz, que me trouxe um clarão, foi onde eu achei abrigo, vida, paz e salvação. Oh, glória, né? A Bíblia nos deixa claro que Yahweh prova o seu amor para conosco por ter dado o seu Filho unigênito,
a morrer naquela cruz, né, no madeiro por nós. E aí vem aquela pergunta, irmãos, né? Se o Eterno deu o seu Filho, né? Por quê, né? Será que é porque nós não valemos nada? Será que é porque Ele é bonzinho? Não, não. É porque tem que pagar um preço. E esse preço a ser pago é a nossa vida em comunhão com Ele. Então, esqueça essa história aí de que o Criador é amor. A sua essência é o amor, mas Ele é justiça. E Ele cobrou o preço para salvar a humanidade, que foi o sangue do seu Filho. Então Ele vai cobrar também de nós, tá, a aceitação disso. E aceitar a Yahshua, né, ao Filho do Criador como Salvador, não é só de boca, é de ações, de atitude. Bom, vamos sentar, glórias a Yahweh, né? Nós estamos fazendo a leitura, né, do livro de Reis, e a gente tem visto aí a divisão do reino, né? O reino norte, o reino sul, ou seja, Judá e Israel, né? Essa separação, essa confusão entre eles, né? Judá é a lâmpada de Davi, Israel são as 10 tribos que seguiram a Jeroboão, e a gente tem visto aí que tem se levantado o rei de Judá. A grande maioria deles vão fazer o que é reto aos olhos de Yahweh, não completamente, mas muito melhor em relação a Israel. E Israel, desde Jeroboão, que começa a desgraça, né? E hoje a gente vai ver aqui o mal, né? A coisa se degradando mesmo, a idolatria, queimando incenso nos altos, enfim, né? É isso aí. Bom, nesse momento agora, nós temos aqui para pegar a leitura da palavra, né? Então, peço a você que nesse instante pegue a sua Bíblia aí, tá? Para a gente fazer a leitura. São 5 horas mais 42 minutinhos, 43 agora, tá? 5h43. Lembrando que hoje, sexta-feira, é o nosso último dia da consagração, tá? Porque nós vamos de segunda a sexta. Então agora só segunda-feira. Então aproveita, compartilha muito esse vídeo aí, tá? Então pegue a sua Bíblia, seja ela física, tá? Ou seja ela no digital, e abra aí para a gente fazer a leitura agora no livro de 1 Reis, tá? O capítulo de número 16, tá? Capítulo 16. Glórias a Deus. Capítulo 16. A palavra de Yahweh, né? A profecia de Jeú contra Balaão, a gente já viu ali no finalzinho do 15, né? Lá no final do 15, deixa eu pegar aqui, que a gente viu a profecia de Jeú contra Baasa, né? Falando acerca de tudo que ele fez contra, né? O Criador, né? No terceiro ano de Asa, o rei de Judá, o Baasa, que era filho de Aías, reinou sobre Israel, né, e reinou 24 anos, fez o que era mal, né, aos olhos de Yahweh, e andou em todo o caminho de Jeroboão. A gente viu isso aí ontem, né? Então a gente vai ler, deixa eu baixar aqui um pouco mais, a gente vai ler hoje o 16, tá? A palavra de Yahweh contra Baasa, rei de Israel, tá? Baasa, Israel, Asa, Judá, tá? Bom, vamos fazer a leitura então. Então veio a palavra de Yahweh a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: porquanto te levantei do pó e te pus por príncipe sobre o meu povo Israel, e tu tens andado no caminho de Jeroboão e tens feito pecar a meu povo Israel, irritando-me com teus pecados. Eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes de sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer dos de Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo, as aves do céu o comerão. Quanto aos mais atos de Baasa,
e ao que fez e o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas do rei de Israel? Pausa aqui, olha só. Você vê que a mesma, vamos dizer assim, condenação que o profeta Aías levou para Jeroboão quando ele ainda estava vivo, que ele mandou a mulher dele ir disfarçada, né, atrás do profeta para saber se o filho ia viver ou não. O que é que ele diz? Porque você abominou, o Eterno te deu 10 reinos, 10 tribos para tu reinar sobre elas, mas você adorou outros deuses, né? Fez tudo o contrário. Então, qual foi a maldição, qual foi a condenação de Jeroboão? Todos iam ser exterminados. A gente viu isso ontem, na leitura de ontem, né? O rei que se levantou exterminou toda a linhagem de Jeroboão. E agora, tá? O Baasa cai no mesmo erro. E a condenação é a mesma, tá? Meus amados, olha, o problema hoje do sistema religioso, do evangélico, né? Principalmente das igrejas, tanto pentecostais como neopentecostais, usado o atributo das línguas estranhas para trazer revelações de que Deus é amor, de que Deus é bonzinho. Então esquecendo a justiça dele. Yahweh é tão justo, que quando Yahshua estava crucificado, ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele não entendeu também. Por que tu me abandonou? Né? Por que tu me deixou aqui só? Porque naquele momento o pecado da humanidade recaía sobre o corpo do Mashiach, e o Eterno não está ali. Então, se ele cobrou o sangue do filho, se ele abandonou o filho naquele momento, por quê? Porque ele é justo. Era preciso o preço ser pago para a salvação da humanidade. Então ele vai cobrar isso. E ele vai cobrar isso. Ele é justíssimo, tá? Então não fica nessa aí de amorzinho, de oba-oba não, que não tem não, tá? Verso 6. E Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tirza. E Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra de Yahweh pelo ministério do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra a sua casa. E isso por todo o mal que fizera aos olhos de Yahweh, irritando-o com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e porque havia ferido. Aí, ó, foi a mesma coisa. Construiu ídolos, ficou adorando nos montes, né? Abandonou completamente o Criador. Essa é a verdade, essa é a palavra, né? Então, que a gente possa ficar atento com isso, tá? Para que não venhamos nos apartar do Eterno, tá bom? Vamos lá. Glórias a Yahweh. Versículo 8, né? Versículo 8. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza, sobre Israel, e reinou 2 anos. E Zinri, seu servo, capitão da metade dos carros, conspirou contra ele. Estando ele em Tirza, bebendo-se, embriagando na casa de Arsa, mordomo de Tirza, entrou, pois, Zinri e o feriu, e o matou, no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Então você vê que o rei Asa está lá em Judá, né? Seu reinado está próspero, né? Ele está fazendo o que é reto. A gente já viu que ele teve um período bem, né? E lá em Israel está tendo aquela mudança, né? Sucessão de reinos, só que não é de pai para filho. Olha só aqui, o Zinri, ele era o quê? Ele era servo, né? Ele era o capitão da metade dos carros, e ele se insurge contra o camarada lá e mata ele, e agora ele vai reinar no lugar dele, né? Aí diz no versículo 11, ó: e sucedeu que, reinando ele e estando assentado no seu trono, feriu toda a casa de Baasa e não deixou homem algum, nem a seus parentes, nem seus amigos. Assim como fizeram com Jeroboão, destruíram tudo,
com Baasa também, né? Afinal de contas, foi predito isso. 12. Assim destruiu Zinri e toda a casa de Baasa, conforme a palavra de Ial contra Baasa, que é falada pelo ministério de Jeú. Então, contra Jeroboão foi o ministério de Aías. Contra a casa de Baasa foi o profeta Jeú, né? O Jeú, né? Por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, que cometeram e com que fizeram pecar Israel, irritando a Ial, o Criador, com as suas vaidades. 14. Quanto aos mais atos de Elá e a tudo quanto fez, não está escrito no livro das crônicas do rei de Israel? Então veja, esse é o problema, né? As pessoas, elas estão indo contra a vontade do Pai, e aí vão ter problemas sérios, tá certo? Vamos lá. 15. No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. E o povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri tem conspirado e até matou o rei. Todo Israel, pois, no mesmo dia, no arraial, constituiu o rei sobre Israel a Onri, capitão do exército. Então veja bem, o Zinri, ele reinou apenas por 7 dias. Para quê? Para poder destruir a Baasa. Essa foi a razão. Só que o povo não aceitou, e o povo vai e levanta a Onri. Zinri é um servo que ele se levantou rei. O povo não aceitou, e o povo foi e levantou a Onri, né? É o pai de Acabe, tá? E subiu Onri e todo Israel com ele de Gibeton, e cercaram a Tirza. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, foi ao passo da casa do rei e queimou-a sobre si e morreu. Então ele mesmo, né? O Zinri, ele se matou. Ele entrou dentro da casa lá, ele viu que a coisa ia ser feia, né? Então ele mesmo, ele entra na casa e queima a casa sobre si, né? Ao menos o que Sansão fez, né? Sansão derrubou as colunas e morreu ali, mas pelo menos a ideia de Sansão era matar aquele povo, né? O Zinri, ele ficou com medo, né? Porque ele matou o rei, ele se insurgiu contra o rei, matou o rei e se declarou rei. É o que acontece hoje, as pessoas estão se declarando: ah, eu sou profeta, não tem um aí, né? Eu sou profeta, né? Eu sou a boca de Deus, né? Misericórdia, né? Mas cada um vai arcar com o que faz, né? E aqui tem um resultado. Vamos lá. Versículo 19. Por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos de Ial, andando no caminho de Jeroboão, e no pecado que ele cometera, fazendo Israel pecar. Quanto aos mais atos de Zinri e à conspiração que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? 21. Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Isso aqui é interessante, deixa eu terminar aqui que eu volto. Metade do povo seguia Tíbni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia Onri. Então veja, Baasa foi morto, o Zinri, né, se levantou, durante 7 dias destruiu toda a casa de Baasa, se declarou rei. O povo não aceitou, o povo trouxe Onri. Só que esse povo que trouxe Onri também não aceitou, se dividiu. E uns fizeram com que houvesse essa separação, 2 partidos, né? 2 divisões. A metade ficou seguindo a Tíbni, que era filho de Ginate, e a outra metade a Onri. Então, olha, o próprio Israel, né, são 10 tribos, então vamos supor que 5 tribos ficou para um, 5 para outro. Então não há consenso. Quando Ial não está no negócio, não tem consenso. Quando você vê discussão, briga, aquela coisa sem uma paz, o Eterno não está ali. Não está, né? 22. Mas o povo que seguia Onri foi mais forte do que o povo que seguia Tíbni, filho de Ginate. E Tíbni morreu e Onri reinou. Ou morreu ou mataram, né? Mas
Quem ficou foi Onri. É daí que vai sair Acabe, a desgraça de Israel de novo, né? No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel. E reinou 12 anos. E em Tisa reinou 6, né? Porque tinha sido dividido, né? Então, se ele reinou 12 num e 6 no outro, isso quer dizer que o outro reinou 6, né? Aquele que morreu reinou 6 anos ainda. E de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata e edificou sobre o monte, e chamou o nome da cidade que edificou Samaria, do nome de Semer, dono do monte. E fez Onri o que era mal aos olhos de Ial, e fez pior do que todos quantos foram antes dele, andando no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, também como nos pecados com que ele havia feito pecar Israel, irritando a Ial com as suas vaidades. Você vê, a gente vai lendo aqui a história de Israel, de Judá é um pouco amena, né? Não tem tanto isso não. Eles não se consertam 100%, não se convertem, mas estão fazendo mais ou menos o que agrada a Ial. Já Israel não, cada um que se levanta, esse fez pior do que os seus antecessores. Vai se levantar o rei Acabe agora. Esse fez pior, então cada um que se levanta faz pior. Olha só, pessoal, a gente precisa aprender isso. Nós temos que consertar. Ial, ele visita a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração, dos que o odeiam, mas dos que lhe amam até a 100ª, milésima. Então, precisa consertar. Nós temos que quebrar todo laço de maldição, toda hierarquia de maldição, toda a corrente, né? Romanos 8:1. Não há condenação para quem está no Machia, para quem está em auge, então tem que quebrar isso. 27. Quanto aos mais atos de Onri, ou que fez, ao poder que manifestou, não está escrito porventura no livro das crônicas do rei de Israel? E Onri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe seu filho reinou em seu lugar. Agora nós vamos ver aqui o Acabe, né? O camarada. Olha só aqui como é que começa. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. 22 anos de desgraça, de chibata. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos de Ial, mais do que todos os que foram antes dele. Está vendo como vai piorando? Onri fez mal antes do que todos, piores do que antes dele. Agora o Acabe pior do que todos. Então cada vez vai piorando a situação. E sucedeu que, como fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda Acabe tomou por mulher Jezabel, que é filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Acabe serviu a Baal e adorou a Baal, fez um templo de Baal dentro de Israel. Misericórdia. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar a Ial, o Criador, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Desgraça, né? É um abismo chamando outro abismo. Então, a pessoa não se conserta, não se arrepende, não se volta, né? Apocalipse 2:5, lembra de onde caíste, arrepende-se e volta. Não volta e continua, e cada vez que você continua é mais desgraça. 34 aqui até o final agora, vamos já encerrar. Em seus dias, Iel, o beletita, edificou a Jericó, em Abirão, seu primogênito, e afundou em seu segundo filho menor, Segube, por suas portas, conforme a palavra de Ial, que falara por intermédio de Josué, filho de Nun. Lembra lá em Josué, quando ele disse que ninguém mais edificará essa cidade, e aquele que tentar edificar vai fundar com a morte do seu primogênito e vai colocar as portas com o seu menor. E aconteceu. Quando Ial fala, irmão, não tem como não acontecer, porque você tem que confiar na palavra. Olha, confie na palavra do Eterno. Ele disse para Ialcha, né, para Josué ano passado, que também o nome é Ialcha em hebraico, né?
Cuide em fazer tudo que o meu servo Moisés te disse, nem te dizia para a direita nem para a esquerda, para que te suceda bem. Então, o que nós temos que fazer? Ouvir a palavra e obedecer. Bom, meus amados, são 6 horas em ponto, 6 horas no prego, como diz o irmão Romilson, né? É momento agora de nós orarmos, certo? Momento de nós agora entrarmos em oração. Você coloque aí um fundo de oração, se você tiver, tá? Para que você possa falar com o Pai, né? Agora vamos dobrar nossos joelhos, vamos falar com o Criador, tá? Tire aí pelo menos de 10 a 15 minutos para oração, para agradecer ao Pai, né? Por essa oportunidade que Ele está te dando. Mais um dia de vida, mais um dia de luta, de batalha, mas de vitória, tá certo? Então, tire esse momento para oração. A gente vai tirar do ar, mas que você fique em oração, tá? 10 a 15 minutos, você escolhe aí, tá certo? Peço a você que se inscreva no canal, que curta esse vídeo, que compartilhe muito. Que a paz do nosso Criador e Al seja convosco. Amém. Glórias.